Márcia, você fala de treino aí, ó. Tá, vamos treinar. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, você não tá gravando ainda não, né? É o nome, idade, onde você nasceu, tá tudo. Vamos fazer duas aqui mais light, só pra me dar um treino, tá? Ei, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Queria que você começasse a entrevista me falando o seu nome, sua idade, a data de nascimento e onde você nasceu. Então, meu nome é Luiz Antônio Baldo Pupo de Campos Ferreira. Nasci 18 de abril de 1958 em Campinas. Onde você estudou aqui em Campinas? Inicialmente, Colégio Dom Barreto, depois Notre Dame, Colégio Pio XII e PUC. Fiz até o 4º ano de Direito na PUC. Saiu do Notre Dame e se formou no Pio XII, certo? Concluí no Pio XII. Aqui na IFTA, você é sócio desde quando? Desde 1958. E o título era dos seus familiares? Ainda é? Não, o título é meu, né? Não pertenciam aos meus familiares. Número 2681. Você tem parentes aqui em tudo? Bastante. Muitos parentes. Fala o nome do O ex-presidente Pedro Pupo, sua família inteira. E são tantos, principalmente dos descendentes de Pupo. Muito bom, super bom. Mas é que por enquanto não está entrando. Então, vamos começar bonito. Eu queria que você me contasse um pouquinho desde criança que você sofre, né? Sim, desde criança. 58, o clube tinha 10 anos. Certo. Conta um pouquinho da sua infância. Como é que era o clube quando você entrou aqui? Você tinha 10 anos, ela tinha mudado para cá, para a primeira série, foi na Fazenda Tapera. Há 6 anos, o clube, eles deram para cá de 52 para 53. Então, se você entrou em 58, estava no começo de tudo. Como é que era o clube? Então, eu frequento desde que eu nasci, né? Inicialmente, jogava futebol como criança, tudo, né? Nadava. E mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a praticar hipismo de salto, junto com Ismar Augusto Ribeiro Neto, que é o Duto, Márcio Pazinato, entre outros, né? Onde era a pista de hipismo? Era onde é o Picadeiro hoje. Só tinha aquela pista? E eu acho que sim, talvez a de cima também já existisse, eu não tenho certeza. Eu era pequeno, né? Primeiro esporte dentro da hípica, sim. Mas que você praticou, não foi o primeiro? Né? Não foi o primeiro. Eu lutei judô desde 4 anos de idade, né? Aqui na hípica? Não. Na hípica realmente foi o hipismo. E aí você depois passou a praticar o basquete também? Não, competitivamente sim, né? Aí eu jogava futebol recreativo, né? Natação também, mas em competição, basquete. No hipismo você ficou quanto tempo praticando? Alguns anos, eu não me recordo direito. Porque era bem criança, né? Deixa eu falar que você estava vendo do basquete, que é mais importante, né? Fazer um cronológico, né? Então, comecei, eu fazia hipismo, fiz pouco tempo, futebol recreativo, fiquei mais um pouco, aí fui pro basquete. Ficou realmente essa história, né? Claro, né? Não, iniciou no hipismo, né? Depois prática mas é esportivamente, né? Natação, futebol, aí o basquete, tênis também. Tênis foi antes do basquete. E eu já esqueci. Se puder pontuar tudo isso pra gente. Eu vou voltar só um pouquinho, quando você entrou nessa pequenininha, para falar um pouquinho da fazenda, né? O que tinha aqui na ilha. Daí a gente volta para os esportes, e aí você fala desde o primeiro, vai vindo. A gente vai tomar. Tá, que agora aumento das cocheiras, né? Isso, então queria que você me. Aqui, ó, eu vou ler, né? Antes de vocês, desde as construções que mais me recordo, a construção da pista, ao redor do lado, o primeiro ginásio. Então, assim, contar um pouco desde na infância como que era o clube, o que você se lembra. Então, você poderia me contar quando você era criança, como era o clube, o que você se lembra do clube?
Então, naquela época, tinham poucas construções do clube, né? E eu me recordo de a pista de piso, por exemplo, havia só uma, né? Picadeiro. Depois foi ampliando. Eu me recordo bastante da construção do lago em volta da hípica. Pode dar sequência. Eu me recordo da construção do lago, da pista em volta do lago, da construção do primeiro ginásio. E da sede? Da sede também, né? Algumas aí já tá. Vamos falar o seguinte. Bom, você se lembra da construção da sede e do do catetinho também? catetinho. O que acontecia no catetinho? O catetinho, ele era usado como uma área social do clube. E posteriormente ele passou a se tornar o restaurante do clube. Quando você fala área social, quais eram os eventos que você participava? Ali aconteciam festas juninas, o que acontecia? Não, mas ali era mais boate, usado para boate. Passavam filmes no cinema, de cinema ali também, né? E você tinha quantos anos? Acho que uns 8, 9 anos, mais ou menos. Que era a época que eu praticava o hipismo de salto, né? Você não lembra quanto tempo você ficou no hipismo? Não lembro, não foram muito tempo. Você não tem mais as roupas? Eu tinha o casaquinho, né? Mas recentemente já não encontrei. Então, o primeiro esporte foi o hipismo. Depois você já foi para os outros esportes, né? Então, depois do hipismo, eu passei a jogar tênis, né? Competitivamente, né? Até fui segundo colocado no campeonato interno da hípica, né? Daí, competitivamente, foi basquete, que eu, em 1971, 72, as equipes começaram a ser formadas, passei a competir pela hípica. Aí você engrenou no basquete. Entrei no basquete. Bom, aqui, comecei a praticar basquete em 68. Você se lembra como que eram as aulas? Quantas aulas você tinha? Então, em 1968, mais ou menos, eram 2 ou 3 aulas por semana. E realização de campeonatos internos, através do Dr. Scheib, né? Que foi o nosso professor, que foi o nosso orientador, nosso mentor, né? O responsável por toda a realização das equipes de basquete, com o apoio do ex-presidente José Ferreira, né? Foi fundamental a importância, né? E aí ele formou as equipes mirim e infantil, que nós treinávamos no ginásio do Sesc ou do Taquaral, porque a hípica ainda não tinha um ginásio próprio. Você acompanhou a construção do ginásio? Acompanhei, ela foi construída pelo engenheiro Aderli Monteiro Coutinho. E, se não me engano, ela foi inaugurada em 1975. Fala um pouquinho do Roberto Scheib. Então, o Dr. Roberto Scheib foi o grande idealizador, né? Uma pessoa apaixonada pelo basquete, que foi um pai para todos nós, todos a equipe mirim, infantil. Ele foi um pai, um mentor, né? Uma pessoa que colaborou muito na personalidade de todos nós, no sentido de seguir os seus exemplos de retidão de caráter, de uma pessoa íntegra, postura, e contribuiu muito para a formação de todos nós nessa questão de pessoal, né? Você citou aqui o Clodoaldo Ferrarese e o José Roberto Piantoni. Você Isso. falar um pouquinho sobre eles? Foram nossos técnicos, né, na equipe mirim e infantil. Pode falar o nome? Você pode ver. José Roberto Cidier Piantoni e Clodoaldo Ferrarese. E o professor Bion. E na sequência, né, depois na equipe já infantil, veio o professor Guido Biondi. Fala um pouquinho deles. O que você tem para falar deles? Você se recorda? Muito pouco. Mais essa parte, né, de treinamento, tudo. O professor Roberto Piantoni faleceu recentemente. Isso que você fala de ficar, essa educação do caráter, da disciplina, isso ficou para a sua vida? Para todos nós, colaborou muito em todos nós. Bom, aqui faziam parte da equipe mirim. Baby, Ricardo Coutinho, Wagner Campagnoni, Cláudio Bernardo, Mauro Littner, Pedro
São companheiros de equipe, né? Alguns amigos, Wagner Campagnoni, Ricardo Coutinho, falecido recentemente também, né? Meu primo Pedro e outros nomes que não foram citados ainda, né? Fazíamos parte da equipe Mirim. E que a equipe Mirim era formada apenas por sócios do clube. Não havia militantes ou convidados de fora, né? Então foi uma equipe bem unida. Carlos Salgado também, né? Era o nosso mascotinho, né? Que era o mais novo da equipe, né? Cláudio Bernardo também participou. Vocês participavam, essa equipe Mirim, os campeonatos eram só aqui no clube. Essa equipe não saía para participar de campeonatos fora, ou saía? Não, saía. Essa equipe era para fazer competições externas. Campeonato do interior, do estado, nacional. Vocês viajavam juntos? O Dr. Saib, através com o apoio do seu Roger Ferreira, né? Conseguia jogos para nós em Minas Gerais, Espírito Santo. Nunca foram para o exterior? Não, para o exterior não. Vocês estudavam de manhã e vinham treinar à tarde? Isso. E na época de competição, mais assim, treinávamos possivelmente 2 períodos às vezes, ou no Sesc ou no ginásio Taquaral. Depois que construiu o ginásio, vocês só treinavam ali? Não, a equipe já estava, a equipe Mirim infantil, que nós jogamos, né? Jogamos pelo Mirim e depois posteriormente pelo infantil, né? Então já estava na fase depois do infantil, já foi se desintegrando, né? O Dr. Scheib já foi se afastando, saiu como diretor, né? Aqui você fala que você teve alguns amigos que seguiram carreira. Você não seguiu carreira, mas teve Não, amigos que seguiram. Depois que a equipe se integrou, alguns foram por regatas, outros para jogar no tênis. Eu, no caso, fui jogar no tênis. Joguei até o juvenil e também, coincidentemente, com o Cláudio Bernardo e o Wagner Campagnoni, conquistamos o título de campeões do interior juvenil também, pelo tênis. E, por sua vez, o Antônio Éder Leme, né, que é um outro que seguiu carreira, jogou profissional por vários clubes, né, do estado de São Paulo, assim como o Cláudio Bernardo, que também jogou profissionalmente. Aqui você cita muitos amigos, né? Como é que são pessoas que te acompanharam a vida toda? Como é que é a amizade hoje? Você tem amizade com essas pessoas? Ficou para a vida toda? Uma amizade que ficou para a vida toda, né? Inclusive alguns deles aí mantenho contatos até hoje, né? São amigos de infância mesmo, né? Como Wagner Campagnoni, Mauro Wilkner, o próprio Carlos Salgado e, logicamente, meu primo Pedro Pupo, que tem uma convivência constante aqui no clube, né? Uma pergunta, vocês estudavam juntos também? Fora, eram amigos de colégio também? Alguns de nós estudávamos no Notre Dame, outros no Pio XII, alguns do Culto à Ciência, era bem diversificado, né? Como você vinha para o clube? Você vinha com seus familiares? O título era só seu, né? A sua irmã também era sócia? Meus 3 irmãos eram sócios, né? Minhas 2 irmãs, Yara e Sofia, e meu irmão Alfredo. Nós íamos com familiares, porque nós éramos pequenos, né? Eles praticavam esporte como você? Minhas 2 irmãs jogavam vôlei, né? E meu irmão jogava futebol, e segundo consta aqui as informações, é que ele teria sido, junto com o Atis Monteiro, os 2 melhores jogadores da história da hípica. De futebol. Você nunca se interessou pelo futebol? Jogava de sua maneira esportiva. Bom, aqui você está falando de tênis, né? Participei do Campeonato Brasileiro de Tênis, raquete de ouro. Como é que foi a sua atuação no tênis? Você teve alguma atuação como no basquete ou não? Não. Foi bem menos, né? E depois de mais de 10 anos sem jogar, o João Lima, que era o nosso coordenador de esportes aqui da hípica, me pediu para jogar pela hípica num torneio interclubes. Isso 10 anos depois, um pouco mais até. E eu colaborei
E conseguimos o título, né, de campeões da categoria estreantes. Entendi. Você se lembra o ano? Foi, acho que 1981, 80. Bom, faz tempo que você está fora do basquete, assim, você sempre continuou praticando aqui na IFCA, ou mesmo... Tem mais basquete, né? A não ser em 2012 foi feita uma homenagem ao Dr. Roberto Scheibe, né? E me convidaram para participar. A equipe Mirim jogaria contra a equipe infantil da época, né? Então nós participamos aqui no novo ginásio da IPA nessa homenagem a ele, né? Então, mas fazia uns 30 anos que eu não jogava. E foi aqui? Foi aqui no ginásio. Aqui. Bom, aqui acho que você já falou, né? Que você praticava outro esporte além do basquete, que você fala do tênis, né? Que você foi vice-campeão nos anos 70. E a sinuca, terceiro colocado em maio, e o tamborel. Eu queria que você falasse um pouquinho desses outros esportes. A sinuca, eu jogava não aqui na Hípica, né? Mas aí me convidaram, né, para jogar, do seu Jonas, né? E eu comecei a praticar aos sábados à tarde com a equipe, com a turma de lá, né? E no fim foi realizado um torneio e, por sua vez, eu dei a sorte de conquistar o terceiro lugar. E o tamborel? E depois passei a jogar tamborel através do meu primo Pedro Pupo e o Fábio Trevisan, me convidaram, por saber que eu fui tenista, jogava raquetinha também, né? E é um esporte apaixonante, que eu só não pratico mais por causa de contusão no joelho, né? Hoje você frequenta o clube? Frequento terças, quintas, sábados e domingos. Você pratica algum esporte? Por causa do joelho, infelizmente, por enquanto ainda estou... Bom, aqui a gente está no parágrafo 9 sobre as festas do clube, né? Sempre foram uma referência, né? Queria que você me falasse um pouco dessas festas. Você foi diretor da boate, né? Na década de 70. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu envolvimento com os eventos sociais. Então, aqui na Hípica, as festas sempre foram um ponto de referência, né? As festas juninas, os réveillons, os bailes das debutantes, né? E na época na gestão do senhor Oswaldo Urbano, eu colaborava como diretor da boate, né? E posteriormente, como eu tinha uma equipe de som, nós passamos a dar som aqui na Hípica, nas boates da Hípica, juntamente com Armando Porto e Ricardo Coutinho, que é o amigo color, né? E que dias que aconteciam na boate? Eram sábados? Geralmente eram aos sábados, né? Mas não todos os sábados. Qual era o horário? Você lembra? Era matinê? Não, era um boate à noite mesmo, né? Acho que umas 10 horas, mais ou menos. Terminava ou começava? 10 horas começava, né? Mais ou menos. E os pais vinham trazer os filhos? Aí já estava... O pessoal já vinha com os amigos mais velhos. A boate era onde? Era a boate, inicialmente, ela era no Catetinho. Depois ela passou a ser na sede. Você trabalhou nos dois ambientes? Não, só no ambiente da sede. Eu colaborei como diretor da boate, já era na sede. Quantos anos você ficou fazendo isso? Também não lembro. Na gestão do senhor Urbano, né? Você teve algum outro cargo aqui no clube? Depois do senhor Oswaldo Urbano, o doutor Aníbal Lemos Couto me convidou para dirigir o esporte, né? Para colaborar E eu fui diretor de futebol na gestão dele. De futebol. Eu não lembro se eram 2 anos ou eram 3 anos a gestão, né? Acho que eram 2 anos e com reeleição para mais 2, né? Mas no caso dele foi só eleição, que diz que eram 2 anos. E posteriormente, a convite do senhor Roger Ferreira, né?
quando ele assumiu pela segunda vez a presidência, ele me convidou para ser diretor de basquete, onde o Dr. Saib era o diretor-geral de esportes. Então você trabalhou nessas duas gestões. Foram três, né? O senhor Oswaldo Urbano, o Dr. Alimo Lemos Couto e o Dr. Saib. Que era do Roger Ferreira. Perdão, Dr. Seu Roger Ferreira. Pode concluir essa frase assim, numa frase só assim, então eu passei 3 gestões aqui, tal, e tal, para a gente ter essa frase completa numa só, por favor? Então, inicialmente eu colaborei como diretor na gestão do senhor Oswaldo Urbano. Posteriormente, na gestão do senhor Aníbal Lemos Couto e depois com o senhor Roger Ferreira. O senhor, doutor, pode fazer de novo? Pode, tá muito bem. Inicialmente, eu colaborei como diretor da boate na gestão do senhor Oswaldo Urbano. Depois, com o presidente doutor Aníbal Lemos Couto, participei como diretor de futebol. E por fim, na segunda gestão do seu Roger Ferreira, eu fui diretor de basquete. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? De toda sua vida toda, você sócio da IFCA, praticando esporte, participando das festas, sócio participativo, né? De todo esse período, né, que são mais de 50 anos, né? 60, né? O que você ficou mais marcante? Você quando fala daí, fica bem na sua memória, na sua cabeça, momentos assim, mais marcantes, assim, que você poderia falar um pouquinho sobre ele. São tantos momentos, né, que fica até meio... Mas acredito que a parte do basquete foi a que mais marcou para mim. Muito embora eu gostasse muito também de correr em volta do lago, na prática dos outros esportes também, né? Mas acho que o basquete, o grande momento foi a conquista do título nosso de campeão interior. Esse daí Mas aí eu vou falando o ano, você se lembra? 72, 73, campeão do interior, terceiro do estado. Mirim, né? Mirim e vice-campeão nosso brasileiro. Depois você foi convocado para a seleção paulista Mirim. Como é Isso. que era essa participação sua? Já está. Como que era a sua participação quando você foi convocado para a seleção paulista Mirim de basquete? Você viajava bastante? Não, foi poucas vezes tive que ir para São Paulo, no DF, né? Representar em São Paulo. Isso não, o fato de você, desses anos todos, ter feito bastante parte do basquete, não atrapalhava os seus estudos? Você conseguia se dedicar? Não atrapalhava, porque não era no mesmo horário, Seus tudo, né? pais te incentivavam? Me apoiavam muito. Torciam? Torcia. Meu pai, principalmente, às vezes ia aos jogos, né? Aonde? Aqui ou fora? Não, aqui em Campinas. De tudo que você acompanhou aqui na IFCA, as gestões que você participou, né? O que você acha que poderia ser diferente no clube? Nesses 50 anos. Hoje, por exemplo, o que você sente falta no clube? Não, eu acho que aí porque é tão bom o clube, eu acho que não saberia dizer para você o que mais faltaria ou o que menos faltaria. Eu acho que aqui tem de tudo, né, para você. Mas aí você teve uma época áurea, ou você acha que ela sempre manteve essa trajetória de sucesso, ou teve uma época que você gostava de frequentar mais? Não, logicamente tem as suas épocas, né? Mas nessa época do basquete foi uma época bem gostosa, porque não era como é hoje, né? De ter outras coisas, né? Que atraem, como diversão, jogos eletrônicos. Era uma coisa mais familiar. Quando cresceu muito, né? Quando você começou aqui, era um pouco sócio. Você acompanhou esse crescimento. É diferente a maneira como as pessoas se relacionavam? Mudou muito? Assim, hoje você ainda continua conhecendo todo mundo? Ou já é uma coisa não tão que dá para conhecer todo mundo? Como foi esse relacionamento com as pessoas? Mudou bastante?
Sim, eu acho que mudou bastante, né? Muita renovação de sócios e famílias também, né? Filhos que vão crescendo, que vão assumindo, né? O lugar. Então houve um aumento muito grande de sócios e de renovação também. Mas sempre a gente encontra, né? Muitas pessoas, sócios antigos, né? Que a gente conhece desde criança também. Você comentou da sua família, dos primos. Então, e você é sócio do tênis também? Eu era até uns anos atrás. Mas aí ficava inviável, né? Frequentar os dois clubes. Aquele convênio com o Paulistano, que você trouxe fotos para mim, você chegou a frequentar o Paulistano? Não, foi só aquele jogo que nós fomos lá em São Paulo, né? Que foi pouco tempo, né? Um convênio, acho que foi meio... O sócio tinha direito a frequentar lá, assim como eles aqui, né? Mas não precisa. Em termos sociais, você acha que ser sócio da IPSA, o relacionamento das pessoas, isso é um clube muito tradicional em Campinas, você acaba conhecendo muita gente, né? Hoje você trabalha com turismo. Você acha que você tem muitos clientes aqui, assim, esse relacionamento, você acha que isso ajuda profissionalmente? Não, eu acho que não. Acho que para mim sempre tem os antigos, né? Mas acho que não tem muito. E desde quando que você trabalha com turismo? Há quase 30 anos. Você fez direito 4 anos, não se formou e já foi trabalhar com turismo? Isso. Que tipo de atividade você faz? Agência? Agência de turismo. Apesar de mexer também com a internet, né? Esporte? Seria só o tamborel, mas que não tenho, há um ano e pouco, não tenho praticado. Não, a prática. Você nunca trabalhou, nunca pensou Não. Ser professor, instrutor? Não. E o hipismo ficou lá na infância, né? O hipismo foi só aquela participação quando criança, né? Bom, assim, que aqui você detalhou bastante, né? Eu não sei o que vocês acham. Ele comentou de comentar a questão do título que ele ganhou, que era o momentos emocionantes, marcantes da IPSA. E aí vocês estavam conversando, mas realmente não foi captado isso, estava mal barulheiro e tal. Isso é importante ver também. Esse daqui que a gente falou? Agora há pouco você tinha perguntado para ele um momento emocionante. O que ele recorda, que traz emoção para ele. Ele começou a dizer a questão do título que ele ganhou. Que a equipe, né? Porque... Eu achei que eu tinha perguntado de novo. Não. Até antes de voltar a te falar, se quiser perguntar para ele, que vai na competição comemorativa lá, do Charles lá. E você perguntou para ele um momento em que ele achava marcante aqui na ilha. E aí ele começou a falar do campeonato. Só que daí a gente teve que parar porque ele estava sem som e aí não continuou. Quais são os títulos da equipe? A equipe conquistou, né? Então, você pode falar desses títulos que você conquistou? Quais foram os mais marcantes? Você se lembra, né? E comentar um pouco esses momentos. Falar de novo pra gente. A nossa equipe Mirim conquistou o título de campeão do interior no ano de 1992 para 93. Logo em seguida, nós fomos terceiro colocados no estado de São Paulo e também no mesmo ano vice-campeões brasileiros interclubes. Depois, já como infantil, né, nós fomos vice-campeões do interior. O outro não lembro. Isso nos anos 90, você está vendo? 1972. Então, porque acho que a hora que você falou, você falou 90. Tem um ano lá que eu escrevi errado, na última linha. Pode pegar ali, então vamos dar tempo, porque acho que você não está Você está falando do título dos anos 70, você falou 90 agora também, aí eu acabei me respondendo. Ou eu que falei errado. Começa a falar, entendeu? 72, 72, 73, 72, 73. Depois
Eu falei errado. Então, eu vou fazer a pergunta e a gente vai falar. Então, você obteve título jogando pela ITA, tá? Eu queria que você mencionasse esses títulos de basquete e momentos marcantes onde você adquiriu esses títulos. 1972 para 1973, nossa equipe conquistou o título de campeão do interior na categoria Mirim. Logo depois, nós somos terceiro colocados no torneio estadual. Se você quiser só falar a fase do começo que a gente fez, mas isso está garantido. Pode voltar. Quer que eu fale de novo? Não tem problema. Pode voltar no último título que você falou. Deixa eu ir embora então também, né? Eu vou descarregar, provavelmente. Volta tudo? Você tem campeão do interior Mirim? Volta tudo? Esse foi certo. Tá, aí depois o terceiro colocado. Ou eu falo tudo de novo. Tento falar de novo. Depois do Mirim. Então, nossa equipe Mirim conquistou o título de campeão do interior em 1972 para 1973. Depois fomos terceiro colocado no estado, campeonato estadual, e vice-campeão brasileiro interclubes. Já depois, no infantil, nós conseguimos o título de vice-campeões do estado. Do interior. E depois vice-campeão brasileiro. 73, 74. Olha, deu nome. Eu acho que... Então eu esqueci um título aqui. Que é o último. Ah, tá. Então, deixa eu colocar. Depois de 1980, você ganhou o campeonato. Foi mais significativo para você? Em 1972, o mais significativo foi a conquista do título de campeão do interior. E logo depois conseguimos terceiro colocado no estadual. Posteriormente, já no infantil, nós somos vice-campeões do interior e vice-campeões brasileiros. Uma frase, assim, resume para mim, o que é a ITA para você na sua vida? Minha segunda casa. Por quê? Porque desde que eu nasci eu frequento aqui e assim eu sinto. Em relação a esse projeto que a gente está resgatando a memória, né, do clube, tantas fotos que você trouxe, os documentos, como que você vê essa iniciativa dessa diretoria de ter iniciado esse trabalho e ele vai continuar? Né? Como que você vê isso? Acho muito boa essa iniciativa e que vai resguardar material, fotografias, um arquivo muito importante da história do nosso clube. Até aproveito a oportunidade para agradecer a Estela Roger, a presidência, pela oportunidade de falar um pouco sobre o esporte que pratiquei, principalmente o basquete. Você teria bastante pessoas para indicar para a gente fazer entrevista, ou mesmo que tivesse documentos, você tem bastante relacionamento, você mesmo disse, né, com familiares, amigos, e você acredita que essas pessoas vão estar dispostas a também, como você, ceder material, nos ajudar, como que você vê isso? Eu, nesse caso do basquete, eu indicaria alguns amigos e companheiros de equipe, né, como Alberto Cabral, Carlos Salgado e Wagner Campagnoni, que poderão contribuir bastante com as lembranças da nossa equipe. E os jogadores da infantil, os jogadores Mas isso está aqui? Tá? Aí vai ficar tá meio fora de sequência, tá? Não tem problema, né? A gente faz tudo seguindo o roteiro e a ordem cronológica. Quando você perguntar, você me pergunta se eu lembro dos jogadores, né?
Daí eu mencionei alguns nomes. Sim, Só que os de baixo, que era da equipe infantil, que a equipe foi criada mirim e infantil na época, né? você quer falar o nome deles? Não, eu acho que são pessoas, são sócios, né, que têm importância, muita importância também na formação do basquete, né? Eu acho que eu podia perguntar o nome das equipes e ele lê. Tudo bem? Eles falam o nome das equipes, de repente eles pegam esse trechinho de falinha. Se ele estiver lendo, ele vai estar assim. De óculos, ele estava entendendo que era sem óculos. Agora que depois a gente não tem insert, né? Não é uma entrevista depois que vai ter várias imagens por cima, é ele falando. Então o corte do sem óculos pro óculos fica muito. Da equipe mirim eu lembraria agora. Não precisa seguir ao pé da letra falando todos, mas só de você lembrar alguns e conseguir citar já dá uma naturalidade legal, já não precisa se preocupar em falar tudo. Né? Deixa eu ver. Pode seguir essa linha, falar pra ele, se quiser quais são os atletas, os times, aí o que ele lembrar de cabeça ele fala. Não precisa ficar olhando pro papel. Já que você consegue lembrar algum? Da equipe mirim, Vou perguntar, quem fazia parte da equipe mirim? Você tem que abaixar um pouco. da equipe mirim fazia parte Pedro Pupo, meu primo, Wagner Campanoni, Cláudio Bernardo, Mauro Wilkner, Carlos Salgado, Leonardo Passe, Dirceu Pereira, Glauco Petigliani, Fernando Vicente e Ricardo Anderson Continho, nosso querido amigo Color. E a equipe infantil? A equipe infantil era Márcio Colucini, Márcio Urbano, Antônio Éder. Pulei alguém Eu vou falando assim, você vai... Tá, mas eu pulei gente, Não, né? não, a mirim não. Agora a gente vai falar, esperar o avião, falar infantil. Acho que dá, né? Isso entra no... Ponto. A equipe infantil do basquete, se você se lembrar dos nomes, gostaria que você falasse o nome da equipe pra gente. A equipe infantil, eu lembro do Márcio Urbano, Márcio Colucini, Antônio Éder Leme, Marco Mundi Pérez, Leonardo Assis, Eduardo Cabral, Lu Marquilli, Eduardo Maia, Marcos Bicalho, Oswaldo Bagnoli, Augusto Cantuzio, esse já falei. Esse é importante. Imagina, vice-presidente do clube, não vou falar, né? Faz de novo. Só fala o nome dele. Emerson Moreira. Falei. Imagina esquecer do vice-presidente. Ele vai ficar de mal de mim. Não, eu acabei de falar de agradecimento para a Estela, né? Eu acho que é isso. Assim, eu vou passar isso para os meninos, para eles, para vocês, de repente, ajudar na edição, tudo bem? Ajudar. Na verdade, isso vai acontecer de qualquer forma, porque na hora de fazer o corte eu tenho que dar alguma opinião de alguma coisa que não ficou bem na sequência, de mudar alguma ordem, isso aí já vai ter Claro. que ser feito. Por favor, faça mesmo, porque do jeito que eu fui mal aqui. As perguntas são retóricas, né? Porque como não aparece a pergunta dela, é legal que você comece com a pergunta. Aí fica pra mim é como uma segunda fase. Senão do nada vai aparecer assim, é minha segunda casa. Não tem uma introdução do que é a segunda casa pra você. Então só fala isso, então. Seria? Não, pode ir? Pode. Você quer que eu pergunte? Isso não vai aparecer, né? Não, não vai. Queria que você me falasse um pouquinho o que significa isso na sua vida, nessa trajetória de clube como associado, como praticante de esporte.
A hípica sempre foi a segunda casa para mim. Não saiu. A hípica sempre foi a segunda casa para mim.